Vamos falar sobre música do mundo e música da igreja, né? Existe essa divisão por meio da igreja entre música mundana e música cristã. Eu vou tentar explicar mais ou menos como funciona isso. Quando você é uma pessoa cristã, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que costuma ir à igreja, a tua motivação de vida, ela tá de uma forma completamente diferente da maioria das pessoas, né? Então, tem pessoas que só vão à igreja aos domingos, né? Tem pessoas que quase não lê a Bíblia, tem pessoas que quase não oram, né? E o cara que é da igreja, ele tá sempre, a mulher, o cara que é da igreja, tá sempre conectado com Deus. Então começa a ter uma certa tendência, uma certa vontade de buscar os louvores, né? Porque na vida dele ele está praticamente inclinado a isso, às coisas espirituais e tal. O louvor, ele é uma coisa voltada diretamente para Deus. Com certeza você vai sentir coisas magníficas, porque são coisas que o Espírito Santo vai te dar respostas boas, estímulos bons de que aquele é o caminho certo, aquele é o caminho da santidade, né, do pensamento, da integridade, o caminho. Então, você não vai ver um cara que está na igreja firme lá buscando, cantando uma música do mundo que tenha um palavrão, né? Mas nem por isso o cara não vai deixar de gostar de músicas internacionais. Simplesmente naquele momento o gosto dele está voltado para a música cristã. E a pessoa gosta de estar naquela dimensão, né, de estar conectado com Deus. Então ele se sente bem, ele encontra um refúgio ali, e ele não quer perder aquele refúgio. Funciona mais ou menos dessa forma. Então ele naquele refúgio ele fica às vezes com medo de cantar uma música do mundo, ou às vezes não sente vontade, ou até sente, mas diz, eu não vou me desconectar, não vou me desprender, né? É, como diz um salmo, mais vale um dia na sua presença do que 1000 anos fora da presença de Deus, né? Então ele não tem essa vontade de se desprender e ele acha que esse desprendimento vai tirá-lo daquele caminho, né? O que pode acontecer ou não, né? Depende da questão. Porque senão ninguém estudaria filosofia, ou a maioria dos cristãos são formados em teologia e filosofia. Por que filosofia? Se a filosofia às vezes não tem significado nenhum e às vezes é mais um exibicionismo para dizer que tem uma outra formação, não tem significado nenhum na questão evangélica, né? Porque você, quando fala de escritura sagrada, você está falando da própria palavra de Deus, dos ensinamentos de Cristo, você está falando de coisas que têm força para transformar vidas. A palavra de Deus, por mais simples que seja, uma parábola do semeador, é através dela que Deus ilumina as pessoas. É assim que funciona. Você não vai ser iluminado pela filosofia, você pode ser edificado pela filosofia para ter um novo pensamento, uma nova atitude de vida, corresponder de uma maneira diferente à vida, por meio de uma filosofia ou de uma palavra que você achou legal, né? Que passa a reger a sua vida, né? Uma ideologia. Mas ela não tem o poder que tem a palavra de Deus. Apesar de ter um poder transformador, né? De transformar. O conhecimento transforma as pessoas, mas ela não tem poder, como tem a palavra de Deus, de transformar o interior da pessoa. Porque isso daí está limitado a Cristo, né? A palavra, o verbo. Então, na questão da música, será que Deus ele só vai ter a bênção para quem é da igreja? Será que não sobra nem um pouquinho para aqueles que comem as migalhas debaixo da mesa? Será que Deus não tem amor ou compaixão pelas pessoas, pelas outras pessoas que não estão na igreja? Lógico que tem. Então a música secular, ela dá um significado para a vida das pessoas. Primeiro que a pessoa nasce num contexto, né? A pessoa nasce numa comunidade, às vezes carente, ela aprendeu desde pequena a dançar funk, a cantar funk.
a ouvir, aquilo faz parte da vida dela. E muitas vezes a pessoa é julgada por algo que ela nasceu naquele cotidiano. Se você nascesse daquela mesma maneira, com certeza muitas daquelas músicas fariam parte das coisas que você gosta hoje em dia. Então a vida, ela foi empurrada para aquele tipo de vida. E desde pequeno, se o pai ouvir aquilo, o filho vai ouvir, vai gostar, vai fazer, vai ter algum significado. Né? Não há pecado nisso. Às vezes, mas a música era assim. Mas na pessoa tá mexendo o corpo, ela tá ligada no ritmo, ela não tá nem aí para o que a letra significa. Não tem nada a ver ela não tá adorando o diabo por conta disso. Né? Porque no contexto bíblico, o que vale é a intenção do coração. Um exemplo, se o anticristo viesse hoje e carimbasse 666 na sua testa, você não estaria perdido, porque necessitaria de você ter uma inclinação para adorá-lo. No caso, quando as pessoas aceitarem a marca, elas saberão exatamente o preço, né, que elas não vão querer pagar por não ter a marca, elas vão aceitar adorar. Então, adorar tem que ter uma motivação interior. Eu estou proposto a adorar aquele ser, né, conscientemente, não pode ser uma coisa inconsciente. Então, a pessoa vem no ônibus, né, às vezes com toda a tristeza que a pessoa tem na vida. A pessoa pega a condução, né, cheia, né? A pessoa não tem um direito a um bom hospital, não tem direito a um bom salário. O trabalho às vezes tira todo o tempo da pessoa, a pessoa está cansada, com sono, leva esporro, desmotivada. Pô, ela ainda não vai ter nada na vida, só vai tomar chute nos testículos. Ela só vai ter coisas ruins, só vai ter desgraça? Não, aí tem coisas boas. Às vezes eu fico observando que na internet criou-se uma ideologia de fulano de tal cantor famoso, ó, sofreu muito na morte. Fulano de tal cantor, esse sofreu mais do que o outro. Gente, não se importa como sofreu na morte, o importante é como viveu bem. Porque tem gente que sofre a vida toda e morre sofrendo também. É. Não importa o final, importa tudo que se viveu. E se, como a Bíblia fala, se o nosso pensamento sobre vida está resignado apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis que existe, falando do ponto de vista cristão, somos os mais miseráveis. Porque se nós não tivermos, se não existe vida eterna, comamos, bebamos e amanhã morreremos, disse Paulo. Qual é o significado de tudo isso aqui? Né? De você, não tem significado se não houver salvação, se não houver uma nova vida. Não há significado. Então, sem eternidade, a vida não tem significado algum. Vida e morte não significa nada. Existo, deixei de existir para nunca mais existir. Que droga é essa? Que porcaria disso? É melhor ser um aborto, é melhor não ter nascido, né? Passar uma fagulha de tempo depois de tudo que você construiu, que você amou, pessoas que você conheceu, não existir mais, não tem significado. Então, engraçado que até isso tem na Bíblia. É, a música dá um significado para a vida daquela pessoa, né? Traz uma alegria, traz um momento de satisfação, traz a pessoa sai do trabalho cansada, ela bota o fone de ouvido, ela não sente aquela viagem que ela o destino, às vezes a pessoa trabalha 2, 3 horas longe. Imagina quem mora em São Paulo, caraca, para pegar um ônibus para chegar no serviço 3 horas. Cara, como seria? Eu vou passar 3 horas no ônibus olhando para a cara dos outros. Como seria a vida sem música? Eu vou ficar olhando para a cara dos outros, vendo sofrimento, sofrendo também, sentindo o calor da condução, sentindo o cheiro ruim de fumaça, o aperto, né? Você entra todo bonitinho no trem, você sai todo amarrotado. Fora tem gente tentando todo momento te causar algum dano, né? Algum dano irreversível, que é o cara que te encosta em tu ali com uma mal intenção, né? A pessoa que encosta na pessoa com mal intencionada, né? Querendo aproveitar-se, né? da- dos seus atributos. Então, chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo porque parece que os seres humanos são um bando de animais, né? Mas na verdade tem gente pior que animais.
Então parece até mesmo aquele bichinho que trepa na perna do cara e não sabe o que está fazendo, mas o ser humano ainda sabe. Então, como seria a vida sem música? Né? E tem tantas músicas que falam praticamente histórias que a pessoa viveu e que aquilo tem uma importância na vida dela e um significado muito grande que aquela música acaba tocando, né? Porque faz parte do. A música fala algo da personalidade da pessoa, né? Algo que está dentro da pessoa, uma questão sentimental e dá significado. E a música ensina muitas coisas, né? Outro dia eu estava ouvindo a música da Adriana Calcanhoto, o que que era ainda sinto o seu cheiro nas cinzas das cinzas das horas. Depois que eu fui saber que aquilo era um livro, né? Livro de rico, livro de bacana, né? Tem músicas da Adriana Calcanhoto que ela fala de pinturas de Frida Kahlo, que a gente, na hora que ela fala na música, a gente não sabe o que significa, que nós somos pobres, mas somos limpinhos, e a gente vai na internet, no Google, né? No Google, puxar para ver o que, que significa aquilo, para ver qual a importância. A própria música Bete Balanço não tem nada a ver com sexo, sensualidade. Tem a ver com uma cartomã, uma mulher que foi ler a mão do Cazuza lá e tem uma história em torno daquilo. Então, às vezes, a pessoa ouve a música pensando que é uma coisa, né? E é outra, né? É, tinha até uma música Arco-Íris Crepom, que os outros cantavam Arco-Íris Leblon. É, como é que é? Tem gente que canta um abajur cor de carne, na verdade é cor de carmim, que não tem nada a ver, que é vermelho. É umas coisas absurdas que tem na música que as pessoas cantam errado depois de anos que elas descobrem o significado daquilo. Mas que a música, mesmo sem significado, com todo o ritmo, com toda a entonação, aquela coisa bem cantada, o que a nossa alma percebe e se agrada é da voz bem afinada, é do instrumento bem tocado, né? Bem, a percussão bem praticada ali. E isso é o que faz com que a música seja agradável. E cada pessoa tem um tipo de música. Tem gente que ouve certas músicas que eu não gosto. E eu ouço muitas músicas que os outros não gostam. Porque não faz parte da personalidade. E tem música que todo mundo gosta, né? Parece que todo mundo gostou daquele tipo. Parece que a pessoa acertou em cheio na veia, né? E assim é a música. Agora, quanto à questão de adoração na igreja. Eu não vou usar uma música secular para estar na igreja, porque é uma música que não tem não está voltada para aquilo, né? Nós devemos colocar cada coisa em seu lugar, em seu devido lugar. Eu não vou tocar uma música do Legião Urbana para edificar as pessoas. Isso era o costume de muitos padres. Você, por exemplo, o padre, se eu não me engano, o Fábio de Mello cantava músicas do Renato Russo, mas não edifica em questão espiritual. Tem gente que diz que sente a presença de Deus, né, cantando essas músicas. Eu nunca senti, mas você sente coisas agradáveis, coisas boas, ainda mais você que canta, né, porque é a sua voz que está ali, e às vezes você se agrada ou não da sua voz, dependendo de como você canta, e fica feliz pelo trabalho ou infeliz, né, dependendo de como você canta. Mas era costume dos padres. Mas na igreja tem que ser coisas voltadas para Deus, porque são questões solenes, são questões de adoração ao Criador de tudo. Né? Se ele estivesse na sua frente, você, pô, deixa eu, peraí, eu vou tocar aqui do Legião Urbana aqui para o senhor ouvir. Não ia fluir, né? Não ia funcionar. Então, gente, esse é o papo de hoje que eu achei interessante compartilhar com vocês. Forte abraço, até a próxima.